Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, toda a informação diária, quer aqui nas televisões digitais, quer também no Facebook. E muito boa noite, Lúcia, é sempre um prazer ter-te aqui. Obrigada. Hoje, na linha aberta, teremos o Dr. Pinho, por isso mesmo, todas as perguntas devem ser do foro clínico para que possamos utilizar a presença do Dr. Paulo Pinho. Ontem avançámos com a notícia do chamado e-Gate e prometemos hoje informar melhor do que se tratava. A explicação é simples. O e-Gate vem facilitar a entrada em Portugal de passageiros provenientes do Canadá e dos Estados Unidos. Já não precisa de passar pelo controle físico do CEF. Basta encostar o passaporte ao monitor e, quando vir a palavra entrar, empurrar uma cancela. Os portadores de passaporte americano e canadiano podem, a partir do dia 1 de julho, utilizar esse sistema, o que é uma muito boa notícia, já que vai permitir que evite as longas filas de espera quando utiliza o passaporte americano. Vemos aqui nas imagens, portanto, é um processo bastante simples. Se já alguma vez viajou para Portugal com o passaporte português, sabe que não tem que passar pelo controle de serviços e estrangeiros e fronteiras, e agora, para todos aqueles que viajam, quer do Canadá, quer dos Estados Unidos, é uma ótima notícia, porque ninguém gosta, quando chega ao seu país, de esperar 1 ou 2 horas para passar a chamada imigração. Por isso mesmo, Lucy, é espetacular. Porquê? Porque vai-nos permitir desfrutar de Portugal mais um par de horas. Poupar muito tempo. E poupar muito tempo. Portanto, já sabe, quando normalmente dizia aos seus familiares que estão à espera: olha, o voo chega às 8, mas lá para as 9h30 eu vou sair. Agora diga-lhe simplesmente que às 8h15, se calhar, já está fora. E continuamos agora com uma notícia que normalmente nós não achamos muito agradável, tem a ver com o preço do galão de gasolina, que que sobe agora acima dos $5 na maioria dos estados. O presidente Joe Biden fez um apelo às empresas petrolíferas para que produzam mais gasolina e diesel e foquem menos no lucro. De acordo com Joe Biden, a faturação das petrolíferas triplicou nos últimos meses. Numa reunião na Casa Branca, Biden chegou a dizer que a Exxon, uma das maiores petrolíferas do país, fez mais dinheiro que Deus no primeiro trimestre do ano. Além da ganância das petrolíferas, Biden também responsabilizou a guerra na Ucrânia, que dura há mais de 3 meses, pela dor financeira causada às famílias americanas. Como sanção por ter invadido a Ucrânia, Biden suspendeu a importação de petróleo da Rússia, um dos principais fornecedores dos Estados Unidos, para pressionar Putin a retirar as tropas do território vizinho. Um documento enviado às petrolíferas e obtido pela agência AFP diz que o governo está pronto para usar todas as ferramentas razoáveis e apropriadas para aumentar a capacidade e a produção das refinarias no curto prazo e garantir que todas as regiões são abastecidas adequadamente. Em abril, Biden anunciou a libertação de 1 milhão de barris de petróleo por dia das reservas especiais e estratégicas dos Estados Unidos para reduzir o preço dos combustíveis e conter a inflação. Na semana passada, o governo divulgou um aumento de 8,6% no índice da inflação ao consumidor no mês de maio, em comparação com o mesmo período de 2021. E o preço da gasolina está realmente pelas horas da amargura. Lucy, quanto é que já pagaste por um galão de gasolina? Já paguei 5,39. 5,39. Mas a pagar a crédito. Regular. Regular. Porque se é super é muito mais cara. Bastante. Bastante. Mas há situações que não se entendem. Os Estados Unidos é o maior produtor de gasolina ou de petróleo do mundo. Em abril, o presidente Joe Biden anunciou que iríamos adicionalmente pôr no mercado mais 1 milhão de barris por dia. A realidade dos factos é que de abril até agora, até junho,
A gasolina subiu mais do que antes. Está bem que temos a problemática da guerra, mas a pergunta no ar fica: porque é que não são tornados possíveis ou disponibilizados mais barris para que o consumidor americano não viva nas ruas da amargura? Joe Biden prometeu mais $1.000 milhões em armas para a Ucrânia. Os Estados Unidos já enviaram mais de $5.000 milhões em armamento para Kiev desde o início do conflito. Desde o início da invasão russa, que a Ucrânia tem vindo a pedir mais e melhores armas aos países ocidentais, e os Estados Unidos têm respondido aos apelos de Volodymyr Zelensky. Esta quarta-feira, Joe Biden anunciou o envio de mais $1.000 milhões em armamento para as forças ucranianas, a que se juntam $225 milhões em assistência humanitária. De acordo com o Pentágono, a ajuda militar norte-americana a Kiev já superou os $5.500 milhões. Um reforço bem-vindo para os ucranianos, que continuam a tentar travar o avanço das tropas russas com recurso a métodos antigos e com conhecidas consequências para o futuro, como a colocação de minas antitanques nas florestas de Donetsk. A situação mais complicada vive-se em Severodonetsk, onde a ONU apelou para a situação urgente que se vive nos bunkers do complexo fabril da Azot, onde estão refugiadas milhares de pessoas em condições precárias. A evacuação ainda não foi possível, com ambos os lados a culparem-se mutuamente. E da Rússia vamos até à Flórida. O início da temporada de furacões e tempestades tropicais no estado chegou também com uma boa notícia para os moradores. O governador Ron DeSantis anunciou a liberação de mais de $500 milhões em recursos no ano fiscal 2022-2023 para obras de recuperação e construção em áreas atingidas pelas chuvas. O objetivo é melhorar a estrutura das comunidades, como parte do orçamento conhecido como Freedom First, criado em 2019. Segundo DeSantis, o Estado está a tomar medidas importantes para garantir que os residentes estejam melhor preparados para enfrentar os impactos das inundações. As condições naturais da Flórida exigem uma abordagem equilibrada, especialmente nos meses de junho a novembro, tanto que o Estado é líder nacional em ações de resiliência. Um dos projetos mais interessantes diz respeito ao combate ao aumento do nível do mar na Flórida, já que o governo está a investir em pesquisas aplicadas e inovações para reduzir o problema. O programa Freedom First já direcionou, nestes 3 anos, mais de $1 bilhão para recuperar a infraestrutura de áreas mais sensíveis em enchentes na Flórida, principalmente em cidades do litoral. O aumento dos juros está neste momento a tornar-se uma tendência mundial. Em causa está o avanço da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o aumento da inflação. Quase 4 dúzias de países aumentaram as taxas de juros nos últimos 6 meses, à medida que os bancos centrais dos Estados Unidos, Inglaterra e Índia e outras nações aumentam os custos dos empréstimos numa tentativa de conter a inflação mais rápida em décadas. O Federal Reserve anunciou o 3º aumento na taxa básica de juros este ano e o maior desde 1994. Até agora, em 2022, 44 países aumentaram as taxas. Taxas essas que, sendo mais elevadas, são ferramentas poderosas para combater o aumento dos preços. Tornam o empréstimo mais caro, o que pesa na procura do consumidor e na expansão dos negócios. Abranda o crescimento económico e desacelera as contratações. Isto pode traduzir-se num crescimento salarial mais fraco para as famílias e menos poder de fixação de preços para as empresas. É um ato de equilíbrio delicado que pressiona os formuladores de políticas para controlar a economia sem derrubar o crescimento. Os economistas e investidores veem isto como um desafio cada vez mais assustador, à medida que o Banco Mundial e outras instituições emitem previsões sombrias, crescem as preocupações de uma recessão iminente. O Fed está pronto para continuar a aumentar as taxas este ano, provavelmente num ritmo muito mais acelerado. O Banco Central Europeu anunciou que vai aumentar as taxas em julho pela primeira vez em 11 anos. O Banco do Canadá
pode também anunciar um grande aumento no próximo mês, depois de já ter aumentado as taxas há 2 semanas. Até agora, a inflação mostra poucos sinais de abrandamento. Os preços ao consumidor americano subiram novamente, com os preços da gasolina a aumentar e uma variedade de bens e serviços cada vez mais caros. A questão agora é se a economia global será capaz de resistir a um ciclo de aumento de juros. As perspectivas não são promissoras. E as taxas de juros estão a subir em todo o mundo. É claro que na Rússia subiram 10% percentuais, na Ucrânia 15% devido à guerra, aqui nos Estados Unidos meio ponto percentual, no Brasil 0,75%, em outros pontos do globo, nomeadamente em África 2%, mas a verdade, Lúcia, é que se o petróleo domina tudo aquilo que nós fazemos e a atual crise económica, não faz sentido, sendo o maior produtor de petróleo, não tornar esse petróleo disponível para os norte-americanos. Concordas comigo? Concordo, e não sou eu a única a concordar. O nosso público concorda certamente também. Correto. Neste momento nós podemos ver, portanto, no vosso ecrã, as subidas mais generalizadas. Podemos ver, por exemplo, nos Estados Unidos meio ponto percentual, no Brasil 0,75%, na Europa 0,25%, 0,50% em alguns pontos, em África 2%, mas volto a referir, todos estes valores não têm ou não são consistentes, tendo em atenção que os Estados Unidos, como o maior produtor, deveria tornar parte das reservas acessíveis aos norte-americanos, porque a realidade dos factos é esta. Há um ano atrás pagávamos menos $2 por cada galão e a verdade dos factos é que todos nós precisamos de um carro para nos podermos deslocar, todos nós precisamos de um carro para viajar ou de um avião e com a atual situação o preço dos combustíveis tem uma repercussão direta no preço, por exemplo, dos alimentos, porque se o transporte custa mais, eu lembro aqui a conversa de Tony Seabra há cerca de uma semana, ir buscar um carregamento de laranjas à Califórnia custa $14.000 em transporte. O que é que isto quer dizer? Que nós todos, em nossa casa, quando vamos ao supermercado, estamos a pagar por este elevado preço dos combustíveis. O governo americano tem a obrigação de olhar pelo bem-estar, pela saúde económica de todos os residentes. Dizer que a guerra é o principal culpado não é suficiente. Ações, Mr. Biden, precisam-se. Mas vamos agora para New Jersey, que vai expandir o seu programa de isenção de impostos sobre propriedades. Uma ótima notícia. Esta medida de $2 bilhões vai ajudar mais de 2 milhões de famílias. Residentes com rendimento até $250 mil serão elegíveis, disse Murphy numa conferência de imprensa esta manhã em South Brunswick. Os proprietários receberão até $1.500, enquanto os inquilinos receberão até $450. Murphy foi acompanhado pelos líderes da Assembleia e do Senado estaduais. Os democratas controlam o gabinete do governador e as duas câmaras legislativas. O governador e os legisladores estão a negociar como gastar $10,7 bilhões na coleta de impostos antes do prazo de 1 de julho para o orçamento anual do Estado. As receitas do Estado colocaram Trenton numa posição fiscal forte, o que permite um alívio fiscal verdadeiramente histórico. O orçamento proposto pelo governador no seu segundo mandato previa 900 milhões de alívio fiscal para 1,8 milhões de pessoas, com descontos até $700 para proprietários e $250 para inquilinos. Os residentes de New Jersey pagam os impostos prediais mais elevados dos Estados Unidos. A fatura média foi de $9.284 em 2021. Isto é uma ótima notícia para todos os residentes aqui em New Jersey e principalmente para os mais idosos, porque há também um abatimento de impostos sobre propriedades para pessoas já reformadas, o que
tem um impacto muito grande no dia-a-dia, no orçamento de cada família. Lúcia, isso também representa, por exemplo, em Newark, pode-se pagar impostos federais da ordem de 10 a 15 mil dólares, impostos municipais. Portanto, este tipo de iniciativas ajuda a viver num Estado onde se paga os mais altos impostos. Ajuda com certeza, até porque ainda agora acabamos de falar que os preços estão tão altos, portanto isto ajuda a contrapor um bocadinho todo aquele dinheiro que nós gastamos a mais por causa da suposta dita guerra da Ucrânia, que faz a inflação subir. Então, alguma coisa que nós podemos poupar é ótimo. É ótimo, e eu lembro que a maioria dos orçamentos estatais recebeu um surplus, quer isso dizer que os cofres dos estados, por exemplo em New Jersey, se quer ir a um parque nacional não paga durante este verão. Porquê? Porque foram coletados muito mais valores muito mais elevados do que aqueles normais e há um surplus, portanto há dinheiro extra no Estado que poderia muito bem ser aplicado, tal qual como a Flórida fez agora em infraestruturas, em ajudar a que o preço da gasolina, por exemplo, ou o preço dos alimentos fosse ainda mais acessível. Os altos quadros da Universidade Católica deslocaram-se aos Estados Unidos para captar fundos para a construção do novo campus Veritatis. A Católica é considerada a melhor universidade portuguesa e a 17ª do mundo, segundo o ranking do Financial Times. A Universidade Católica vai construir um novo campus, o Veritati. Tenciona assim a Católica duplicar a sua capacidade e dotar a estrutura de condições ultramodernas na área norte das atuais instalações. A Católica é considerada a melhor universidade portuguesa e, segundo o ranking do Financial Times, é a 17ª do mundo. O talento e a qualidade dos seus formadores distingue a Católica e coloca-a num patamar de excelência. Segundo o Dean, professor Dr. Filipe Santos, a construção do novo campus Veritati apela à contribuição de pais e alunos luso-americanos que venham a frequentar aquela universidade, beneficiando de vantagens dadas aos alunos imigrantes que pretendem prosseguir os seus estudos em Portugal. Hoje em dia o ensino superior em Portugal tem enorme qualidade e com a qualidade de vida que temos em Lisboa, por exemplo, há de facto uma relação qualidade-preço que é imbatível a nível mundial. E comparando com a América, então, em que os custos são muito elevados da educação. Portanto, é de facto enviar os filhos para estudar em Portugal, num ambiente seguro, num ambiente aprazível de Lisboa, perto da nossa cultura e da nossa sociedade. O lançamento da primeira pedra do novo campus está apontado para este verão e captar o investimento de portugueses, luso-americanos e americanos é apostar no futuro num projeto que já é conhecido e reconhecido a nível mundial. Temos já uma parceria com a Palcos, em que temos uma bolsa para Portuguese Americans e temos tido muito sucesso, portanto, os americanos com pais portugueses já estão a vir para Portugal estudar na Católica. Nós somos a universidade número 1 em Portugal e, portanto, temos agora um mega projeto que é o Campus Veritatis, que vamos hoje aqui apresentar e que acho que faz todo o sentido ter cada vez mais a comunidade portuguesa e mesmo americanos que queiram estar em Portugal connosco. Captar investimento trouxe aos Estados Unidos alguns dos seus quadros superiores. Para a reitora, professora doutora Isabel Gil, o melhor investimento é mesmo na formação e no ensino. O mais importante investimento que se pode fazer é o investimento em educação, porque o retorno é o maior retorno que se pode verdadeiramente ter, não é? Porque se prolonga ao longo da vida. E, portanto, nós entendemos que aquilo que nos apoiaram, que nos doaram, reconhecemos de várias formas, com o reconhecimento de name das pessoas, das famílias, das empresas que nos apoiaram. Mas mais do que isso, queremos apoiar o desenvolvimento da geração de lusodescendentes nos Estados Unidos, porque são esses que vão continuar a relação entre os dois países. Então, se me permite, eu vou ficar aqui ao seu lado, porque eu vou fazer um convite exatamente aos portugueses, aos pais dos alunos que têm jovens a estudar, tanto no ensino secundário como no ensino universitário. Pensem se Portugal é um bom caminho para essa juventude. É natural, como diz, e muito bem, a reitora da Universidade Católica, porque é o maior investimento que podem fazer, é exatamente na educação. E esperamos que todos compreendam isso. Ricky, é contigo.
Obrigado, Luís. E Lúcio, o investimento na educação é sempre bom, mas, por exemplo, quando comparamos aquilo que pagamos aqui e aquilo que se paga em Portugal, ou se tem em Portugal, tu estudaste em Portugal também, a diferença é abismal. É enorme. E a qualidade de ensino, eu diria que lá eu tive uma melhor formação do que cá e andei cá também, ando cá numa universidade. Eu cá também andei, o meu curso também foi lá, nota-se a diferença. Nota-se a diferença. Por isso mesmo, uma ótima opção, porque não enviar um dos nossos filhos para estudar em Portugal, onde poderá ter acesso a uma boa educação a um preço muito mais acessível. E vamos agora mudar de tema. A Organização Mundial de Saúde imagina que os festivais de verão possam ser um polo de contaminação da Covid e, vejam bem, da varíola dos macacos. Ainda que o risco seja moderado, os tempos exigem algum cuidado. Há cerca de 1.500 casos confirmados em todo o mundo do monkeypox e os festivais de verão podem ser um ponto de contágio. A Organização Mundial da Saúde descreve o risco da varíola dos macacos como moderado, mas defende que com o mundo a recuperar da pandemia é preciso muito mais cuidado. A Europa é neste momento o epicentro do surto, com 1.500 casos confirmados. Com o verão chegam os festivais e eventos que juntam milhares de pessoas. A delegação europeia da OMS lembrou que esta doença estava esquecida, apesar de ser endémica em África há décadas, e defendeu que uma estratégia egoísta poderá ter consequências negativas. Entramos nos meses de verão no hemisfério norte com o turismo de verão, com marchas do Orgulho Gay, festivais de música e outros eventos de massa planeados em toda a região. Estes eventos são oportunidades de envolvimento entre pessoas jovens, sexualmente ativas e altamente móveis. A varíola dos macacos não é uma razão para cancelar eventos, mas um pretexto para os vigiar e evitar uma maior propagação. A Comissão Europeia assinou um acordo para o fornecimento de vacinas aos Estados-membros e a distribuição será feita de forma proporcional à população. A Direção-Geral da Saúde confirmou esta quarta-feira que Portugal vai receber 2.700 doses. Os últimos dados indicam que no país há pelo menos 241 pessoas infectadas, todos homens e todos clinicamente estáveis. E continuamos em Portugal e desta vez vamos ouvir uma notícia sobre os dados do Instituto Nacional de Estatística. Entre abril e maio, os maiores contributos para a aceleração da inflação vieram da fruta, vinho, energia e mobiliário. Entre abril e maio, a eletricidade, gás natural, fruta fresca, vinho e mobiliário foram os itens do cabaz de inflação que mais contribuíram para a aceleração da taxa de inflação, atingindo o valor mais elevado desde 1993, 8%. A eletricidade foi o setor que deu o maior contributo para a aceleração dos preços entre abril e maio. Segue-se o gás natural, a fruta fresca, o vinho e o mobiliário para o lar. Por outro lado, houve itens a contribuir negativamente para a taxa de inflação, ou seja, contribuíram para desacelerar a subida dos preços. O gasóleo foi o principal, assim como a gasolina. A segue-se os produtos hortícolas frescos, exceto batatas e outros tubérculos, assim como os voos internacionais e as férias organizadas fora do território nacional. Comparando maio de 2022 com maio de 2021, os números confirmam que as maiores contribuições positivas foram nas classes de bens alimentares e bebidas não alcoólicas, transportes e habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. O Governo conta com uma desaceleração dos preços no segundo semestre. Porém, a tendência das organizações internacionais tem sido de revisão em alta. Ainda na semana passada, a OCDE colocou a taxa de inflação em Portugal nos 6,3%. Bem, e queremos voltar a lembrar que na linha aberta hoje teremos o Dr. Paulo Pinho. Portanto, se tem qualquer questão relacionada com doenças ou qualquer tema do foro clínico, porque não falarmos da varíola dos macacos, por exemplo, guarde as suas perguntas para poder ter a resposta profissional do Dr. Paulo Pinho. Mas agora vamos até ao Brasil, onde o tema continua a ser o desaparecimento de um jornalista e de um indígena. Foram encontrados pelas autoridades brasileiras restos humanos no local onde os principais suspeitos confessou ter assassinado Dom Phillips,
jornalista britânico, e o ativista brasileiro Bruno Araújo Pereira, numa zona remota da Amazónia, acabando suspeito por levar a Polícia Federal à zona onde os corpos foram enterrados. Mudamos agora de contexto, vamos até à música. Ana Moura está de regresso aos palcos internacionais e com um trabalho inovador no universo do fado, inspirado num conselho do amigo Prince. A artista portuguesa lança em setembro um novo álbum onde a tradição fadista lisboeta se funde com ritmos de outras latitudes, nomeadamente de Angola. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora e ir embora. Ana Moura está de regresso aos palcos internacionais pouco mais de um mês após ter sido mãe. Em França, a fadista mostrou a revolução musical que se prepara para lançar num novo álbum. A Euronews, Ana Moura levantou um pouco do véu do que vem por aí. O nome ainda não foi revelado, o disco vai sair no final do verão, em setembro, e é um disco muito especial para mim, por isso é que também está a gostar muito de sair, porque, entretanto, eu fiquei grávida e queria esperar para ter mais disponibilidade quando o disco saísse. Agarra em mim antes que eu morra. Agarra em mim é o mais recente avanço do novo disco. É um tributo a Emília, a filha bebé, que agora acompanha Ana Moura para todo o lado e reflete os novos ritmos herdados da terra natal da mãe da fadista. Era o meu grande sonho, era conhecer Angola, entretanto já o realizei, e eu cresci rodeada de música angolana. Os meus pais sempre ouviram muita música em casa e também tocavam e cantavam. A minha mãe canta belíssimamente, o meu pai canta belíssimamente e toca alguns instrumentos. Eu cresci neste ambiente muito musical, portanto, onde vários géneros eram ouvidos e sentidos. Nada fica para ti, sem ser a faca essa varaca que ontem não... O novo rumo musical de Ana Moura mantém o fado como pilar, mas há agora uma nova cadência, impregnando este fado de Ana Moura também de alguma sensualidade. As andorinhas têm sabores de fadistas como minhotos, isto porque eu também tenho raízes do norte de Portugal, porque o meu pai é do norte. Mas depois tem o Jacarandá e o Agarra em Mim, que são músicas que têm ali a batida, a cadência da sensualidade da kizomba. E esta nova cadência tem um responsável homenageado num dos novos temas. Escrevi o Jacarandá para o Prince, uma homenagem ao Prince, porque o Prince dizia, adorava a minha música, mas dizia, a tua música só precisa de um beat. E eu então, e foi assim na verdade que entrou o beat nesta história, neste disco. Foi com o Jacarandá e entretanto fiz este beat e eu acho que ele iria ficar mesmo muito contente. O espírito do príncipe de Minneapolis sente-se neste riff. Este verão, Ana Moura tem atuações previstas para Portugal, Espanha, França e até na Hungria. Angola é um desejo até para gravar um novo videoclipe. E Lucy, gostas da Ana Moura? Gosto. Gosto. E agora mais com os ritmos de Angola misturados. É claro que sim, a música é espetacular e, como diz o Prince, é um beat adicional, é mesmo um concerto, uma série de concertos, um novo trabalho discográfico a não perder. Vamos agora ao desporto e vamos começar com uma notícia enorme. Hoje, há cerca de 2 horas, soube-se que Nova York e New Jersey é um dos locais escolhidos para receber o Mundial 2026. O Mundial 2026 vai se realizar em 3 países pela primeira vez, 60 jogos nos Estados Unidos, 10 no México, 10 no Canadá, portanto é uma organização tripartida. Hoje ficou a conhecer-se as 15 cidades ou locais onde se vai realizar. A nossa equipa esteve lá e veja bem o momento em que o governador Phil Murphy de New Jersey e o mayor Eric Adams de Nova York acolheram a boa notícia. The city that never sleeps. New Jersey. So excited.
So that completes the lineup. 16 cities from 22 contenders. What a historic moment for the US, Mexico, and Canada. Let's see some reactions. Foi um momento histórico e nós fizemos parte dessa história porque fomos o único país do mundo referenciado na intervenção do governador Phil Murphy, que perguntou, há por aí alguns portugueses, e nós estávamos lá. Não perca amanhã especial informação, porque temos a informação detalhada daquilo que aconteceu hoje no Liberty Park. Vamos continuar no desporto. O Futebol Clube do Porto apresentou o seu terceiro equipamento da época. Vamos ver se gosta. Bem, e como estamos no meio desta pré-época, também o Sporting apresentou novas camisolas, mas em vez dos jogadores, apresentou as craques. Our instinct is to defend the Sporting family. Whatever it costs, we do it for the pride. This is one of our responsibilities. Lionesses take care of their own. And attacking is our best defense. Vamos mudar agora de assunto. Ibrahimovic está disposto a baixar significativamente o salário para renovar contrato com o Milan. Apesar de enfrentar paragem nunca inferior a 8 meses, na sequência de uma artroscopia de reconstrução e reparação ao joelho esquerdo, o craque já fez saber que pretende jogar pelo menos mais uma época. Agora vamos ao valor do dólar em Portugal e do Brasil e vice-versa. O euro 0,9563, em sentido inverso 1,0457 e depois o real 5,05,019,76 para a compra. O dia de hoje começou com bastante chuva, depois ficou nevoado, vai haver mais um bocadinho de chuva pela noite, mas nada melhor do que ouvirmos a Catarina Robimbas com a previsão do tempo para amanhã. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 92 graus, Filadélfia com sol com 92 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 90 graus, Boston com trovoada com 86 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 87 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 86 graus, Miami com aguaceiros com 87 graus, Palm Coast com sol com 89 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 75 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, chegamos agora ao fim do Espaço de Notícias. Lucy, eu agora vou falar com o Dr. Pinho. Muitíssimo obrigada uma vez mais pela tua... É claro que sim, a Lucy estará aqui na segunda-feira. Você em casa fique por aí. Nós voltamos já com o Dr. Paulo Pinho. Até já com a linha aberta. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Now that's refreshing. The unique flavor, Sumol Passion Fruit. The flavor of Portugal. Sumol, authentic since 1954.
Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Dia 25 de junho, a energia do rock não vai deixar o bairro leste da cidade de Newark indiferente. Não falta o evento que vai decorrer no 119 da Perry Street, no Sport Newark e Benfica. O palco será brilhantado pelo talento local. Os Mind Trigger, os NGO, os Leopard Monks e a encabeçar o cartaz os já conhecidos Troubleman. Este ano, parte dos lucros do festival vão ser doados ao Eastward Community Center. Ironbound Rock Festival, onde o rock e a responsabilidade social são celebrados lado a lado. O Ironbound Rock Festival conta com o apoio de Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas pelo telefone. Dr. Paulo Pinho, muito boa noite. Bem-vindo uma vez mais. Obrigado pela sua presença. Prazer cá está. Doutor, hoje tenho vários assuntos que gostaria de falar. Falamos muito agora do monkeypox, varíola dos macacos. O que é isso? É uma doença que já existe há muito tempo. É uma doença que principalmente era transmitido entre animais para humanos, mas agora recentemente temos visto mais casos transmitidos por contacto entre pessoas. É uma virose que é relativamente rara. Sabemos que os números de aumento estão nos mil, não estão nos milhões, como a gente viu com a Covid. Mas o problema é que é uma doença que não é costume ver esta quantidade e fora de uma área concentrada, geralmente na África, onde a gente costumava ver. É uma doença que começa com sintomas assim constitucionais, febre, dor de corpo, às vezes inflamação linfática, também pode provocar uma dermatite, uma inflamação na pele que existe. Sabemos que há redes de transmissão que têm existido agora, que vêm através de contacto sexual, mas temos também casos onde o contacto é mais casual. Geralmente, em termos da comparação com a Covid, nós agora estamos, claro, com medo porque se passou com a Covid. Eu não penso que isto seja uma doença que se transmite da maneira que é transmitida. O problema com a Covid é um tempo relativamente curto que uma pessoa é preciso estar em contacto com outra pessoa para receber a infecção da Covid. No caso da doença dos macacos é relativamente um tempo prolongado. Uma pessoa tem que estar em contacto com uma pessoa por horas ou tem que ter contacto diretamente com a área infectada na pele, ou um contacto sexual
Só não penso que vai existir o mesmo problema que existe com a Covid. Eu recebi já aqui uma pergunta de um telespectador que me pergunta, por exemplo, apertar a mão a uma pessoa, dar um abraço, contacto cutâneo, pode ser e pode contrair ou transmitir a varíola dos macacos? É relativamente raro. Quer dizer, é contacto prolongado, é contacto íntimo, quer dizer, com áreas onde há, por exemplo, boca, olhos, etc. Isso é onde existe. A outra coisa é que estas viroses não têm tanto tempo de vida fora do contacto humano, só não é uma coisa que vai viver por muito tempo prolongado. Fora do ser humano, não é assim casual que é transmitido, é tempo prolongado com uma pessoa que está infectada. Obrigado, doutor, porque isso é uma boa notícia. Eu sei que havia muitas pessoas preocupadas. Vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite. Com quem tenho o prazer? Boa noite. Olá, Está a falar com uma pessoa em Matone, Liliana. Olá, como está? Eu queria falar com o seu doutor. Eu tenho todas as vacinas e eu apanhei a Covid. Eu e o meu marido. Dei-me muita febre e eu chamei o doutor. E o doutor disse-me que tinha... Oh, doutor, desculpe, mas eu estou nervosa. Não há problema. E o doutor disse que não podia tomar aquele comprimido que ajuda, porque estou tomando outra qualidade de comprimido, que eu não podia tomar aquele. E ele queria que eu fosse para outra cidade, levar intervinhas no braço. Eu não sei explicar, doutor. A gente estava ali 1 hora estirada e levar aquilo no braço. Isso é a primeira, era só uma vez e não precisava mais. E havia outra melhor, que era por 3 dias. Eu levava uma hora, no outro dia 1 hora e no outro dia outra hora. Seu doutor, eu nunca ouvi falar nisso. Eu tenho medo, eu neguei, eu não quis porque disseram, não queres porque aquilo tem muitos germes naquilo. Doutor. Há vários tratamentos. Existem agora 2 pastilhas que estamos a usar frequentemente para o tratamento da Covid. Geralmente é usado em pessoas que têm mais alto risco de ter doença mais grave, mas também existem vários tratamentos que se possa usar através de tratamento intravenoso, mais à base de anticorpos, criados já em pessoas que tiveram expostos contra a Covid, para aumentar a resposta do corpo. Os tratamentos são estudados, já temos 2 anos de história com muitos destes tratamentos, e são eficazes, quer dizer, notamos que de facto baixa a tendência de hospitalização, a tendência de morte, etc. Se o seu médico disse que de facto existia qualquer contraindicação da pastilha oral, então de facto foi bem dito. Há vários diferentes tipos de tratamentos. Ele pensou que você de facto precisava de ser tratada, e por esse motivo ofereceu a opção mais saudável ou com menos risco, que foi esta outra intervenção. Só não penso que o seu médico fez erro, penso que foi bem estudado e baseado no seu caso individualmente. Há muitos tratamentos, há pessoas inclusivamente que não têm problemas de saúde, que na minha maneira de ver, não até recomendo tratamento, porque cada medicina tem os seus efeitos contrários, mas nas pessoas de mais idade, a idade agora do CDC é acima de 50 anos de idade, ou que têm problemas cardíacos, ou problemas pulmonares, ou problemas de imunodeficiência, essas pessoas devem ser tratadas para ter a certeza que não ficam no hospital com doença mais grave por causa da Covid. Doutor, eu tive medo, eu neguei. Eu não sei se estou arrependida, porque eu não estou boa ainda, mas eu disse eu não quero porque nunca tinha ouvido falar nisto.
Não, eu não acho que a decisão que tomou foi uma decisão. A Covid tem duas partes. Tem uma parte aguda, onde uma pessoa de facto está mesmo doente e tem tendência de ser hospitalizada. Só nessa fase inicial o tratamento vai funcionar. E há outra fase da Covid, que é uma Covid mais prolongada, onde a pessoa tem mareios e tem dor de corpo e tem dor muscular e tem às vezes febre e cansaço, etc. Isso às vezes pode levar 6 meses ou mais a ir-se embora. Só, em termos destes tratamentos, estes tratamentos são mais dedicados a essas pessoas na fase inicial, onde estão mais críticas e onde há mais risco de morbidade e mortalidade. Só eu acho que logo passou dessa fase, continua a seguir com o seu médico, mas eu acho que o pior está no passado. Obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada. Eu nunca tinha ouvido falar nisto e eu tive medo, eu não quis, porque eu já tenho 81 anos e eu tive medo. Obrigada, doutor. Obrigada e boa sorte. Dr. Pinho, é muito importante, portanto, quando uma pessoa vai a um médico de família, aquele médico sabe exatamente aquilo que se passa com o paciente e, portanto, temos que confiar não só nos avanços da medicina, mas também no conhecimento do profissional que lida com essa pessoa. Exato. E eu acho que da maneira que, infelizmente, o nosso sistema de saúde aqui está a funcionar, é que, infelizmente, agora o cuidado de uma pessoa é tão fragmentado, quer dizer, há várias partes. Uma pessoa vai a um cardiologista e vai a um médico principal e vai ao hospital e a quem além vai a um urgent care center, etc. Não há nenhuma ligação entre essa informação toda. Só nos casos, o que eu recomendo a todas as pessoas é que a máxima quantidade de informação que você possa trazer por escrita, o nome das medicinas, o nome das doenças, o nome dos tratamentos ativos, etc., é o mais importante, porque a única pessoa que deve saber disso tudo é o médico primário. Médico de família. Mas, infelizmente, nós encontramos em situações onde precisamos de cuidados, onde esse médico de família não existe. Só tendo essa informação para poder conferir essa informação a um médico que vê nas urgências é importantíssimo. Obrigado, doutor. Sim. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Eu sou Luísa Soares. Olá, dona Luísa. Uma perguntinha para o doutor. Ele está a ouvi-la. Sim. Olha, eu tenho um problema que não é muito comum. Há cerca de um ano perdi o sabor e o cheiro. Eu cheiro e tenho sabor, mas é tudo amargo. Uhum. E não é. Já fiz muitos testes, já fiz um MRI à cabeça e tudo para ver se era algum tumor. Já fui a mais de um médico e não me conseguem dizer qual é o meu problema. Eu não sei se o senhor doutor terá alguma ideia do que é que isto seja. Não é o Covid. Só fez a prova do Covid em termos de anticorpos ou fez a prova da Covid em termos do PCR ou de uma prova em casa? Olha, para dizer a verdade, eu fui ao médico, Sim. mais de um até, e nunca me fizeram o teste ao Covid. Uhum. Mas eu já tinha esse problema há um ano. Só nós sabemos que há pessoas que esse problema de sabor e de cheiro é uma coisa que pode existir prolongadamente, por meses a anos. Infelizmente acontece regularmente em pessoas. Sabemos que às vezes vem para trás, às vezes fica sempre alterado. Só é uma coisa que convém fazer um teste de anticorpos só para verificar de facto não tem anticorpos contra a Covid, porque pode ser uma razão. Não é que haja tratamento, é uma coisa que vai resolver por tempo. Há outras doenças que também afetam a produção de saliva, que podem provocar também sintomas como esses. Essas doenças são doenças como Sjogren's, etc. O que pode fazer é ver um especialista oral ou às vezes até um reumatologista. Um reumatologista às vezes pode dar informação e fazer anticorpos contra esse tipo de doença. E às vezes há tratamentos que podem aumentar o sabor, aumentar o cheiro, etc.
Mas são as duas coisas que eu pensava, especialmente nesta época, é a Covid e então essas doenças autoimunológicas como Sjogren's, etc., que de facto podem ter esses sintomas onde uma pessoa perde cheiro e perde sabor. E há uma coisa que eu comecei a sentir estes sintomas depois de ter tomado a vacina. Por aqui o meu telepromptador tem que repetir. Depois de ter apanhado a vacina, comecei a sentir estes sintomas. E depois já estava a ficar um pouco melhor. Quando apanhei a terceira vacina, tornei a ficar outra vez pior. É isso que me faz um bocado de confusão. Portanto, a nossa telespectadora referiu ou está a referir que quando tomou a segunda vacina, os sintomas aumentaram. Quando recebeu a terceira vacina, isso foi ainda mais notório. Poderá haver alguma correlação entre a vacina e os sintomas que a pessoa, portanto, o nosso telespectador está a ter? Sem dúvida. Nós temos visto casos de doenças autoimunológicas por causa da doença da Covid e por causa também da vacina. Tenho um colega, por acaso, de trabalho que recentemente começou a ter sintomas neurológicos imunologicamente mediados, de facto, após de receber a segunda vacina da Covid. Só é uma coisa que eu menciono ao seu médico. Há certas coisas que podem fazer, há certos estudos que estão a ser estudados. Pode, de facto, ser por causa disso. Ou podia ter sido porque você teve a doença da Covid anteriormente, provocou o sistema imunológico a responder da mesma maneira e, por esse motivo, tem essa falta de sabor. Não é uma coisa fora de normal. Eu fazia, pelo menos, anticorpos contra a Covid e anticorpos contra essas doenças imunológicas que eu mencionei. Muitíssimo obrigada. Ok, obrigado. Nada, um prazer. Obrigado. Dr. Pinho, portanto, esta semana, há um par de dias, ouvimos falar da aprovação da vacina para crianças com menos de 5 anos. O que é que um pai deve saber sobre essa possibilidade? Sabemos que essas crianças são as crianças que têm mínimo risco em termos da Covid. Não há, grandes complicações que se vê. As complicações que existem são complicações também dessas imunológicas, onde pode haver inflamação cardíaca, inflamação muscular, inflamação linfática crónica. Mas o que sabemos dessa população de pequenos é que há uma grande percentagem da transmissão que existe para adultos que vem dessas crianças. Onde nós estamos agora, em comparação onde estivemos há 6 meses, ou 1 ano, ou ano e meio atrás, é que sabemos muita mais informação sobre estas vacinas. Já tem tempo prolongado. Não estamos a ver essas consequências prolongadas que existem em termos de contra-efeitos por causa das vacinas. São bem estudadas, são melhor estudadas do que estavam há 6 meses. Só eu acho, especialmente nessas famílias que têm risco dentro da família, uma pessoa idosa que esteja com doença ou pessoas que têm tratamentos de câncer, etc., é uma maneira de proteger essa pessoa, é de oferecer também a vacina a todas as pessoas que vivem em casa. E como eu disse, os efeitos contrários não têm sido grandes e pode oferecer proteção não só a essa criança a uma doença grave, mas também às pessoas que vivem ao redor delas. Obrigado, Dr. Pinho. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite, Ricky. Boa noite. Pergunta para o Dr. Pinho. Com quem falo, por favor? Aqui fala com... O nome é João. Olá, Sr. João. Diga então, por favor. Queria para o Sr. Doutor. Sim. Há coisa de 2 anos eu fiz um biópsia à próstata e acusou que era câncer. Então fui operado, tiraram a próstata de fora. O biópsia que fizeram mostrou que o câncer já tinha penetrado a parede da próstata. Então tive que levar 40 dias de radiation. Há coisa de 2 meses comecei a urinar sangue. Sim. Fui para trás para o urologista, ele fez um cestoscópio e viu que tinha aquilo queimado da radiation, queimou-me da bladder. E continuo a fazer sangue.
ele fez outra vez um cystoscope e tirou outro biópsia e não acusou câncer. E disse que fez o cauterize para ver se parava de sangrar. Mas até esse ponto acho que não fez nada, porque eu continuo com os mesmos sintomas de urinar e estou nesta situação. Não me disseram mais nada que é que devia de fazer. Não sei se o corpo cura isto nem se não, mas estou assim, I'm in limbo. Yeah. I'm in limbo. Yeah. So, as coisas que eu fazia, em casos como este, obviamente, confirmar que de facto não existe recorrência do câncer. Há outras maneiras, não só de fazer as biópsias e cystoscopies, é também continuar a seguir com PSAs, a ter a certeza que não estão a subir. A radiação, infelizmente, é um tratamento que, embora mate células cancerosas, também mata e afeta a função de outras células normais. E o que sabemos muitas das vezes é que as pessoas que recebem radiação à próstata têm inflamação dos intestinos e do cólon e também têm irritação da parte superficial da vesícula, do bladder. E por esse motivo pode ter o radiation induced, ou provocado por radiação, cistite, uma inflamação da vesícula. Logo que a biópsia esteja negativa da cistite é bom sinal. Há tratamentos que usam para radiation cystitis, que são opções. Pode falar com o seu urologista para ver se de facto há tratamentos em termos de medicina. Se não, não sei quem é o seu urologista e nem devemos mencionar nomes, mas se quiser chamar depois do programa, posso oferecer nome de médicos que poderiam dar segunda opinião, só para de facto confirmar e para aliviar o preocupo que isto não seja nada problemático. Mas continuando a fazer a cystoscopies, continuando a visitar o urologista para fazer o PSA, é importantíssimo, só para ter a certeza que não há recorrência, mas em termos de efeitos contrários de radiação, isto é uma coisa que pode acontecer, não é uma coisa fora de normal, especialmente da localização da radiação e do fato que isto afeta a vesícula, a bladder. Obrigado, Sr. João. Nós vamos ficar com o seu contacto. Se estiver interessado, entraremos em contacto consigo, está bem? Obrigado, então. Nós entraremos em contacto consigo. Muito obrigado, doutor. Deus, um prazer. Doutor, a conversa está muito boa, mas temos que ir a um pequeno espaço comercial. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopro no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, arranjo folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. E estamos de volta, aqui bem acompanhados com o Dr. Paulo Pinho. Vamos então aos aniversários, e hoje temos dois e um é muito, muito especial. Vamos lá então. Albert Coutinho, 53 anos, caro amigo, muitos parabéns, Albert. Elias Gonzalez, 6 aninhos de idade, parabéns, Elias. Eu quero também desejar os parabéns à Rosália Belo, que neste momento está a desfrutar do sol ou da noite de Cascais, porque é já 1 da manhã em Portugal. Muitos parabéns à Rosália Belo. Chegamos assim ao fim de mais um especial informação. Dr. Paulo Pinho, uma vez mais, muitíssimo obrigado. Ainda está aqui, nós já estamos com saudades suas. Está bem. Daqui a 2 semanas estarei Daqui a 2 semanas o Dr. Paulo Pinho estará aqui. Você em casa continue a acompanhar-nos, já de seguida a telenovela Por Ti. Nós voltaremos aqui amanhã. Tenha uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.